Bom, as redes sociais fazem parte da rotina de milhões de pessoas, inclusive de quem pratica atividade física, não é mesmo? Só que em meio a tantos vídeos de treinos, rotinas perfeitas e aquelas dicas de influenciadores, tem uma dúvida que surge e ela é importante. Até que ponto esse conteúdo ele ajuda ou pode atrapalhar? Essa pressão por desempenho, comparação constante e até recomendações sem base científica pode impactar não só no nosso corpo, como também na saúde mental, principalmente desses jovens que ainda estão em formação. E para a gente abordar melhor sobre esse assunto e entender, a gente recebe aqui no estúdio Rafaela Silva, psicóloga. Prazer, Muito obrigado, Guilherme. seja bem-vinda. Bom, eu quero que a gente já comece falando, porque a gente abre o celular e já tem aquela enxurrada de conteúdos, né? Sobre treino, dieta, performance. E esse excesso de informação, ele pode, de fato, impactar na nossa saúde mental? Com certeza, Guilherme. Nós vemos hoje um excesso de referências, de estímulos e a comparação ela acaba surgindo hoje como inclusive uma teoria na psicologia, né? E ela tem, claro, sua valia. Quando nós pensamos em comparar, sempre haverão pessoas melhores e piores do que a gente, com maior performance ou menor performance, mas isso vale todo um contexto. E o que nós vemos aí são comparações, muitas vezes, e é onde a gente tem o prejuízo psicológico, da descontextualização das situações que acontecem, né? E a comparação ela acaba sendo bastante danosa à saúde mental, porque ela traz angústia, ela traz depressão, aumenta muito a ansiedade e com isso, né, algumas consequências como procrastinação e, de fato, a perda da constância, que é, para ter um bom resultado, o que a gente realmente precisa. E essa pressão, essa sensação de que está todo mundo melhor do que eu, existe uma fase da vida em que a pessoa ela fica um pouco mais vulnerável a esse tipo de conteúdo? Principalmente a finalzinho da infância, adolescência, o adulto jovem, ele é muito mais impactado por isso. Porque principalmente nessa fase, nós não temos toda a condição neurológica formada, né? O sistema límbico pré-frontal mesmo, ele só deve ser completamente formado por volta dos 25 anos. Então nós vemos aí os jovens muito influenciados, né, pelas redes sociais. Antigamente, esses jovens se comparavam, né, com os coleguinhas da escola, com os familiares mais próximos, e hoje a gente vê, né, uma pressão muito maior de performar, de estar dentro de todas essas referências e muitas vezes não saber assimilar muito bem isso e ter, então, grandes consequências aí. Se for falar quais são os principais impactos, então, no corpo da pessoa e na mente, quais são esses sinais que a gente tem que estar em alerta? Bom, existem os impactos, né, visíveis, porque as pessoas cometem excessos. Então, a gente vê aí muitas questões voltadas à atividade física, as lesões, né? Principalmente porque a gente tem um excesso de informação. Então, não existe um treino geral, assim como não existe uma forma fácil de ter resultados, né? E com isso a gente tem principalmente os impactos psicológicos quando a gente fala em crenças nucleares, né? Esses jovens, eles vão amadurecendo, mas com uma crença de insuficiência, de achar que não são capazes de performar ou de chegar num resultado esperado, porque na mínima falha, isso também já traz uma sensação de que não vai conseguir. E com isso, muitas vezes, as pessoas, por medo de arriscar, ou arriscando de uma forma muito abrupta, muito intensiva, né, com muitas referências, acabam também deixando de arriscar, de fazer, de seguir um treino. Então, o básico bem feito, a gente volta a falar, né, do básico bem feito, ser uma forma de contornar esses prejuízos. Uhum. E na prática, então, como que dá para fazer para absorver bons conteúdos e identificar também aquilo que não vai me agregar para ter uma saúde do corpo boa e principalmente a mental aí em relação a tudo que a gente vê nas redes sociais? Eu já até virei meme, né? Porque eu falo muito vigia meu bem. E esse vigia é a gente realmente fazer um filtro sobre todas as coisas que a gente segue. Quais são as nossas referências? Buscar boas referências. Porque hoje um vídeo viral de treino, de performance, te orientando a alguma coisa, nem sempre quer dizer que ele tem uma boa referência científica, né, algo que realmente é saudável para você. Então, primeiro fazer um filtro daquilo que a gente segue aí como
regra ou como autoridade, né? Às vezes um vídeo viral, ele só faz chamar a tua atenção, mas não necessariamente ele tem uma autoridade para te dar um bom recurso. Então, primeiro fazer um filtro, depois entender qual é o contexto, como é o corpo, né, daquele indivíduo. Então, programas personalizados, individualizados, entender um contexto geral, o contexto que a pessoa vive, traz muito mais benefícios, entendendo que um básico bem feito realmente é melhor do que a gente, às vezes, se deixar levar por muita informação, né? As informações misturadas, elas acabam fazendo um fog mental e, com isso, os prejuízos acontecem. Então, filtra, respira, né? Foca no que você precisa fazer, entendendo as suas possibilidades e o resultado com constância, com certeza, chega. Com certeza. Rafaela, obrigado pela sua participação. Agradeço. Dicas Obrigada. valiosíssimas e prazer. sempre que possível procurar uma ajuda de um profissional, né? certeza. Obrigado, viu? Obrigada.